Eu estava na... Eu cheguei, eu estava na sede, e eu cheguei sem deixar atrás. Esse aqui é o quinta e sede para a meditação da palavra, que toda a igreja conhece sobre o sócio seco. É uma palavra simbólica, porém é uma palavra real que, infelizmente, muitos estão igual aquele sócio seco. Fala assim, não, mas não está assim, igreja. Nós observamos
E se tiver, meu Pai, alguém caído, alguém sem força, nessa manhã levanta. Assim que o Senhor falasse para Ezequiel, vai lhe profetizar sobre aqueles ossos. Ah, meu Pai, ouviu aquele homem, Senhor amado, aquele profeta, ouviu a tua voz, Senhor amado, foi submissa ao Senhor, e ele profetizou, papai querido, e ele viu a tua graça, a tua misericórdia sobre aquelas vidas. Meu Pai, porque a mentiroso sabe, era a nação de Israel, mas aquele Senhor poderoso, santo, aquele teu servo, aquele teu profeta, ele, meu Pai, não recuou, ele ouviu a tua voz, ele ouviu as tuas ordenanças, e nessa manhã, meu Pai amado, não é diferente. Eu creio que o Senhor vem trabalhar na vida dos caídos, dos que estão perdidos, dos que outrora falavam a tua palavra, pregava, Senhor, evangelizava, fazia visita, hoje não tem mais força. Eu sou, meu Pai, como aqueles sócios, eu sou Jesus amado, Pai, Deus poderoso, santíssimo, mas o Senhor é que coloca a cara, o Senhor que levanta, o Senhor que faz a obra. Oh, poderoso, vai de encontros caídos nessa manhã. Vai, Jesus, encontros que não tem força mais para orar, não tem mais força para falar contigo, Jesus amado, devido à situação da vida, devido às preocupações, meu Pai. Tu tem poder, Pai querido, para fazer a obra. Tu tem poder, Jesus amado, para restaurar a vida nesta manhã. Eu te peço, em nome de Cristo Jesus, abençoa o teu servo, pastor. Papai amado, está à frente desse trabalho. Abençoa ele, abençoa os obreiros, colaboradores, Senhor, todos que fazem a tua obra. Abençoa a tua igreja, meu Pai. Abençoa aqueles que são doentes, aqueles que são afastados, meu Pai. Outro, Senhor amado, que nem nós sabemos, mas o Senhor conhece, faz encontro, visita, Senhor, a igreja dos amores. Todas as igrejas, todas as ações. Meu Pai, te peço por todos os clérigos eclesiásticos, Senhor, se tiver uma igreja aberta, uma igreja, Senhor, que leva a tua palavra, que salva, que liberta, que transforma. Porque estamos aqui, Jesus amado, não é nem pela cura, mas é porque alcançamos salvação de ti. Sabemos que outra hora estava o Senhor lá com esses ossos, mas o Senhor nos alcançou. E por isso estamos aqui para bendizer o teu nome, para glorificar, dizer que tu é bom. Deus bendito, Deus poderoso, abençoe essa igreja, os membros, o grupo de louvor, todos os teus servos, todos que fazem a tua obra. Abençoe aqueles que estão no trabalho, aqueles Jesus amado, que estão desempregados, todos que precisam de uma cura, de uma bênção. O Senhor é quem faz a obra. Então, Jesus, nesta manhã, vá ao encontro de cada um, seja feito o teu querer e a tua vontade. Em nome do nosso
nos alimenta constantemente. É a epístola de Paulo, 3, capítulo 2, versículos 5, 6, 7. Vamos prosseguindo. Aos Efésios, capítulo 2, versículos 5 ao 7. Depois vamos analisando mais. Esta é a boa palavra de Deus. Claro. No versículo 5, diz a palavra de Deus assim, amados. Capítulo 2 de Efésios. Também condizente também com o tema que o irmão propôs. Claro. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas e nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vamos para o versículo 7, né? Para mostrarmos os séculos vindouros, né, a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Aqui a palavra de Deus. Pode sentar, irmãos. Vamos o livro, ele primeiramente inclui, claro, a nação de Israel, que estava em cativeiro em Babilônia, e uma figura de linguagem. Então, Deus falou com o profeta a situação do povo do cativeiro, mas Deus deu a esperança que no tempo zero de Israel voltaria a reviver novamente. Como somos testemunhos que acompanham as profecias com mais cuidado, sabe que Israel hoje se tornou uma nação, de 48 para cá, pouco antes, e alguém jamais tirará daquela nação seu lugar. Porque a profecia se cumpriu e ela está se cumprindo. Olhando mais na extensão da palavra, nós também estávamos mortos em
nem se exalte. A palavra diz que é isso, não tem de obras, para que ninguém se glorie. A palavra graça, ela significa presente, oferecido a todos os pecadores. Pedindo para avaliar que Deus sempre pede a pessoa arrependimento. As primeiras frases que João Batista usou no seu ministério, preparando o povo para receber Cristo, ele pediu ao povo que eles se arrependessem. Quando Deus pede arrependimento, ele aponta o pecado e oferece solução. Isso é muito lindo na palavra. Ele pede arrependimento, aponta o pecado e oferece a solução. Todos estavam ali debaixo do pecado. Ora, a palavra sem complicação, a expressão profética, sem complicação, sem rodeios, já foi direto. Quando os pecados que os muitos estavam cometendo na época, estava sujeito à pena de morte, enquadrado na pena de morte, enquadrados lá. Porém, João, sem impor nenhuma epidemia sobre resolver os problemas, ele não visou alguém que estava acometido por um tipo de pecado que levaria à pena de morte, até a crucificação ou apedrejamento. Não. Ele já foi direto no assunto, arrepender. É uma demonstração que só não se salva quem não quer. E ele ainda deu a explicação por que devemos arrepender. Ou porque o povo daquela época precisariam arrepender. Começando por lá. Por que deveriam arrepender? Para receber o reino dos céus. Oh, aleluia! É isso mesmo. Arrependei-vos. E porque é chegado a vós o reino dos céus. É oferecido o perdão, os benefícios que ele traz no perdão. Não tem complicação, é esta mesmo. É a reconciliação. E Paulo, sendo conservador da sã doutrina do Cristo, ele diz: estando vós ainda mortos ao mesmo pecados, ou seja, trazendo para a segunda dimensão das profecias de Ezequiel 38, nós também estávamos semelhantes a um vale de ossos secos, secos no entendimento, na esperança, secos sobre nossos autoconfiança, nossa autoconfiança, seco às vezes sobre a nossa superfície, de orgulho também, acometido por todos esses outros pecados que promovem sequidão para o centro mais sensível, a parte mais sensível que temos. Qual é? A parte mais sensível nossa. É a alma, é o psicológico, é o psíquico. Está bem sensível. E essa parte mais sensível, que é a nossa mente, o nosso coração, nosso intelecto, estava ressecada. Portanto, os pensamentos acumulados, presente também para o futuro. E já lá no passado, era sequidão completa. Quando nós entendemos bem a palavra, salvação está sempre presente. Os que confiam nessa palavra, creio que ela está dizendo. Agora diz a palavra que ele nos vivificou juntamente com ele, salva nós mortos
se dê as minhas leis, te darei, e também te ordenarei que faça um madeiro, uma cruz. E qualquer que transmitir estas palavras, minhas palavras, de acordo com a graduação da transgressão, leva a mão na dele e ser crucificado. Ele se torna imediatamente portador de maldição. E assim, o ser humano estava nessa posição de excessivamente medroso. Por que medroso? Porque a ameaça gera medo. Ainda mais o ser humano sempre ameaçado de morte. O medo se torna traumatizante na mente. Eu quero até deixar esse texto de Deuteronômio 21, 22. Se alguém quiser acompanhar comigo, acompanhe a palavra de Deus, porque a Bíblia Sagrada é a nossa defesa de fé. Da fé cristã, aleluia! E com isso nós sentimos, Deus. por ela nós sentimos seguros por esta palavra. E a coisa melhor que temos nessa época é o que mais precisamos. Deuteronômio 21, versículos 22 ao 23. Leia aí a código de pena de morte e trazendo a riqueza da graça, a vontade de Deus de uma maneira incomparável. Não dá para explicar. Não nada, porque também não existe meio para isso. Eita, irmãos, procurar Deuteronômio, trabalho no Antigo Testamento, depois do livro de Gênesis, Êxodo, passa os números, aí vem Deuteronômio. Sempre foi assim. O Senhor da glória, exercendo o seu ministério, ele ensinava para que aprendessem. Ele nos ensina para que nós aprendamos constantemente. Aleluia, nesta boa palavra de Deus. Encontrou, irmão? Dá um suporte para ela. Encontrou? Ajuda ela a encontrar, para junto a gente ler. Que é muito lindo essa palavra de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Já vamos essa palavra. Encontrou, irmão Abraão? Deuteronômio está bem no livro depois de Gênesis, vai passando. Começa por Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Do livro de Moisés. Isso. Vamos. Capítulo 21, versículo 22 e 23. Isso. E a irmã seja bem-vinda em nome de Cristo Jesus, Senhor da glória. Gente, Deus nos dá experiência sobre o acolhimento das pessoas. O Espírito de Deus na época da graça é assim. Ele traz essa plena recepção aos que têm na sua palavra. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 21, versículo 22 e 23. Tem um título na minha Bíblia, nessa Bíblia. Os cadáveres serão tirados do artigo, que é a madeira cruz, de acordo com a tradução. Quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, entendeu? Quando houver pecado digno do juízo de morte, vírgula, era tudo mesmo, já é procedência.
estava detido pelo pecado, acometido por pecado, assim, ele era levado perante o julgamento dos juízes que já determinava a morte. Agora imagine o tamanho da graça de Deus sobre nós. E o maldito, ele era pendurado, crucificado, era maldito. Por que era maldito? Porque pecou. Então era maldito porque pecou. E tudo que é feito durante o sol, perante esse sol, tem que ser resolvido antes que ele desapareça. Para que as coisas não se agravem. Por que hoje na graça nós temos essa conservação da graça com abundância? Por causa do perdão. O perdão tem que ser ministrado, assim, liberado, antes que o sol se pôr. É testemunho também. Olha ver que aqui está dizendo, no mesmo dia, não é? No mesmo dia, não tem outra alternativa, é esta mesma. Agora, analise a riqueza que Deus nos mostra na salvação. Quando um filho desobedecia os pais, qual era a atitude? Era comia demasiadamente, beberrão, respondão, desmanchão. Qual era a atitude, irmãos? Aqui, olha, Deuteronômio 21, capítulo 21, versículo 18. Aqui a palavra de Deus, versículo 18. Vamos analisar esse da lei e também os detalhes da graça de Deus. Como é lindo a palavra, é tudo para nós. Olha o que diz aqui a palavra. Sabemos, Abraão, que os pais levavam os filhos para serem mortos perante os seus olhos. Um pouquinho. Sabia, né? Um pouquinho. Quando alguém tiver um filho desobediente, ou aqui fala com Tomás, que cheio de desobediência no geral, rebelde que não obedece à voz de seu pai e à voz de sua mãe, castigando eles, lhes não dê ouvidos. Versículo 19. Então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da cidade e à porta do seu lugar, ou do julgamento. E dirão aos anciãos da cidade: esse nosso filho é um rebelde contra nós, não dá ouvidos a nós, a nossa voz é um comelão e beberrão. Olha bem, fazia, registrava lá a queixa depois que os pais tivessem já castigado. E o que acontecia? Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel ouça ele. Não tinha aquele direito de a pessoa ir aconselhando, e lutando, e tolerando. Não, porque a lei veio como exemplo de preparação para que, porque quando a graça viesse, nós valorizássemos ela na virtude do Espírito Santo. E demos mais graças com a razão da própria palavra de Deus, o Senhor da glória. Então o filho seria apedrejado, morto, claro, à presença dos pais. Por que apedrejado? Apedrejado porque não podia ser morto a pauladas. Por que ele não poderia ser morto a pauladas? Porque
a maldição estava tão eminente, tão grande, que ela se tornava, irmãos, contagiosa. Se fosse matar a paulada, como se fosse aquele menino aqui, a pessoa segurando o pau, sim, e desse uma paulada no maldito, então a maldição, através do pau, vinha para a pessoa. Está compreendendo? Ele não podia matar a paulada, o pecado estava tão contagioso que precisava matar a pedrada. Por que a pedrada? Porque você joga a pedra, sobe, pega na pessoa, cai. Era por isso, sabe? Aqui mesmo no livro de Deuteronômio mesmo, quando, porque tudo tem um sentido. Não podia matar assim a paulada ou o tipo de ferro. A arma branca não podia fazer isso. Aqui é a pessoa. E aqui é os matadores. Então o matador não podia fazer isso. Porque já que ligou aqui, vem daqui, passa ligando a pessoa. Ora, era ligado a pedradas, porque jogando a pedra bate na pessoa e cai no chão. Quem está apedrejando está livre de estar participando da maldição. Está também no capítulo 15 de Números, não é? Verso 33, 34, 36, 35. Quando o homem foi transgredido, simplesmente ele foi apanhar ali no sábado para dar comida, mas tinha a lei lá que no sábado não podia acender fogo, se acendesse, morreria. Então foram levados no transgressor a Moisés levou a causa a Deus, e Deus falou: apedreja e morra. Mas por que Deus mandou apedrejar? Porque o povo escolheu. Está compreendendo? Mas quem escolheu ali? Foi Deus ou o povo? Essa questão é o perigo, irmãos. Porque, mas que Deus é esse que apedreja, que mata, que não tem retrocedência para arrependimento? O homem pecou, já entra na pedrada. Mas quem escolheu a lei, irmãos? Às vezes a pessoa sem entendimento, ela pede algo para Deus, Deus dá para seguir de laço para a pessoa. Por isso que João diz no capítulo 5, verso 14 do sua epístola: esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouvirá. Mas quando pedimos algo segundo a nossa vontade, ele também poderá nos ouvir para servir de laço. Servir de tribulação. Quantas mortes não houve quando a palavra nos registra, lá no capítulo 19 de Êxodo, versículo 8, da saída de Israel até o Monte Sinai, não tinha lei, irmãos. Era a graça, era Deus ajudando, constante, igreja, constante, passando. Depois de chegar no pé do Monte Sinai, entra o ego na mente, na vida do povo. Eu faço, eu sou, eu posso, eu vou, eu vim. Esse ego derruba o homem e causa problemas familiares. O nosso ego, se não deixar. Então, nesse ego aparece a chave do selo da lei e a rejeição da graça. Tudo que Deus manda fazer, vamos fazer. Subir. Tudo que Deus manda fazer, vamos fazer de acordo com a sua vontade, e se Ele nos preparar, se vivermos. Tem as expressões da Bíblia científica para que não entramos em contradição. Dali para cá, então, entrou a pena de morte. Abraão cometeu muitas infrações como ser humano, mais de 8, mais ou menos. Mas ele não sofreu pena de morte, porque a época que Abraão estava vivendo era a época da graça. Abraão não pecava por abuso, mas era comum. E no momento
compreendemos a palavra de uma maneira toda satisfatória. Esta graça. Por quê? Para isentar-nos da morte, do pecado, da morte, da condição, ele trouxe-nos imediatamente o perdão. Primeiro, ele nos enche do Espírito, seu Espírito, para que não vivamos pecando abusivamente. Mas o cristão só se aprende a ser humilde quando ele olha para dentro dele mesmo. Que ele entende as suas fraquezas na revelação da própria palavra de Deus. Ele aprende a ser humilde e compadecer também dos que sofrem altos e baixos na vida. Mas o apóstolo Paulo, trabalhando dentro das Escrituras, dando prosseguimento, ele diz que Deus mostrou as suas riquezas, nos trazendo salvação e nos mantendo numa posição de sermos perdoados quando há necessidade. Claro que a nossa mente ela tem a atividade de Deus, mostra o erro, mostra a coisa certa. E Ele nos deu essa oportunidade de viver assim. Lá no capítulo 5 dos Coríntios, versículo 16, 15, 16, na sequência diz a palavra de Deus, lá pelos versículos 8, palavra 19, isto é, Deus que estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando os seus pecados. É arrependimento que define isso. Deus pede arrependimento e oferece perdão. E o perdão não traz ressentimento do passado. Problemas resolvidos, plenamente resolvidos por Deus. Imagina bem. A punição que as pessoas estavam sendo mortas apedradas, agora aparece resumindo aqui, de coragem, que o homem foi comelão, um rapaz foi comelão, beberrão, polígamo, gastava tudo com as meretrizes, saiu da casa do pai, promoveu o rolamento antes da morte do pai. Divide aí, controla, me dá a minha parte que eu vou gastar, esbanjosa. Que foi? Já estava na hora da pedra, não? Já estava enquadrado no código das pedradas. Ou estava, irmão? É bom que nós entendamos bem a palavra de Deus. Estava assim. Nós lemos esse texto, essa palavra, certo? Mas a história é que eu também conhecia por muitos, Lá no desprezo, mas ele se tornou mais desprezado do que o povo. Porque ele não tinha direito de comer nem a comida que os povos comiam. Você vai pegar essas frutas, mas você não irá comer, você dá só para os povos, você não. O que Deus mais considera é o signo. Cadê as pedras? Arrepender direito era com meu pai, e ele cresceu todos os seus pecados com pessoa. Nós vemos em Deuteronômio não que não tinha negócio de eu me arrependo, não vou fazer mais isso, não, com meu pai e minha mãe. Não, já estava lembrado. Sem misericórdia. Aí vem o filho pródigo, o corno do pai, com toda aquela carga de pecado enorme, mas também acima daquela carga pecaminosa, veio o arrependimento. Glória. Ao invés do pai apedrejar, ele abraçou. Eita, maravilha! E a história que acho que todos conhecem, ele, no sentido mais figurado, ele serviu de refém a ovelha a respeito do filho sobre
sentido bíblico, mas quando se trata dessa palavra de Jeová, está demonstrando uma alegria completa e todo tipo de ofensa serão sanadas. É uma amizade completa. Vamos jantar. Bezerro cevado, sapato no calçado nos pés, humilhou-se, anel no dedo, recebeu diploma, vestido novo, vestido do manto da salvação, a humildade glorificada é o nome do Senhor. Foi isso que ele fez conosco, está fazendo e vai fazer. E essa boa palavra que ativou em cada coração. O teu irmão falou, duas pontas juntas significa um outro. O que significa isso? Duas o quê? Duas pontas juntando significa um outro. O irmão falou, o que significa? Eu falei sobre a aliança do pacto. Olhe bem, Deus está ao lado direito da sua existência. E o homem caído está do lado esquerdo. Aí Deus fez uma aliança com quem? Com Abraão. Como é uma aliança? Um vai perante o outro e fecha o contrato. Então veio Deus com Abraão, Deus veio do lado, está ali no capítulo 17 de Gênesis, quando Abraão sacrificou aqueles animais. Tem que olhar com bastante cuidado, vou explicar para mim. Aí veio Abraão da esquerda, passou por Deus, veio Deus da direita, passou por Abraão, voltou Deus novamente e fechou o número 8, que é o número que fecha com duas pontas. É a aliança que Deus fez com o homem aceitando a Cristo. Mesmo que o homem politicamente esteja à direita, mas se ele não aceitar Cristo, está na esquerda. Porque tira o homem da esquerda para a direita, não é politicamente falando, é aceitar Jesus. Aí fecha o número 8, o número que fecha com duas. Sabe disso, né? É o número da aliança eterna. Glória a Deus. Amém? Eu já falei aqui agora, onde que eu botei o número 8? Hã? Eu já falei agora aqui, onde que eu botei o número 8? Zé. 80. Mas a questão do número 8, ele vai além, não é os anos, é a aliança. É outra coisa. Tá bom? E vamos orar aqui o irmão, né? Esse aniversário aí. Pode apresentar as ofertas a Deus que ele trouxe e vamos agradecer. Senhor, estamos te agradecendo por esse trabalho maravilhoso que o Senhor nos deu nesta manhã. E também outras regras respondemos a Deus. Receba, Senhor, a oferta de cada um que o Senhor tem se preparado, porque na verdade o Senhor começa tudo primeiro. Bendito é o nome do Senhor para sempre. E graças a Deus. A palavra, irmão, nos alegra, tão animada, tão contraditória, mas a palavra não deixa ninguém. Vamos apresentar o irmão Abraão. Ele está aniversariando, foi ontem? Ainda está ainda na sequência. Quem quiser comer o churrasco e tomar um refrigerante, eu não sei, eu sei a casa dele, mas não sei onde da rua, nem a casa, mas só que é só acompanhar ele, ó. Vamos aprender? Siga ele. Hoje eu me fidelizo. Hã? Hoje eu me fidelizo. É a filha dele que está aniversariando.